Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores todas as semanas há muitos anos, transmitindo os conhecimentos da ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Eu gostaria de falar o seguinte, continuando com a doutora Julieta, é muito importante que o ser humano note que um tratamento de qualquer doença seja uma doença psíquica, esquizofrenia, por exemplo, ou então uma depressão aguda. Qualquer doença psíquica precisa de tratamento. E não é um tratamento, vamos dizer assim, orgânico que resolve. Se não tiver um tratamento, vamos dizer, psíquico, das ideias, dos sentimentos, a pessoa não sara. É muito raro, por exemplo, o indivíduo, ele que está assim numa doença física, ele admite que a doença veio da parte psíquica. É muito difícil, né, que, por exemplo, os indivíduos mais doentes são os mais doentes psiquicamente. E os mais sãos, ao contrário, são mais sãos psiquicamente. Então, há uma grande relação entre o que a pessoa pensa e sente e a vida orgânica, de maneira que a medicina, através só dos medicamentos, ela não chega a um bom resultado. Ela tem que praticamente combinar, né? Colocar a vida psicológica em primeiro lugar para ver de onde que vêm os impulsos, de onde que vêm as ideias ruins, os sentimentos ruins. Por exemplo, o indivíduo furioso, né? Até tem os chamados vícios. A gente pode dizer a soberba, a inveja, a ira. A ira é muito comum nos indivíduos soberbos, nos indivíduos invejosos. E tem, depois da ira, tem também a questão da avareza. Quer dizer, o indivíduo que pensa já e ele tenha ou não tenha quase nada, pensa em ser milionário, bilionário, e, em geral, a ideia é que a riqueza monetária, né, a riqueza do dinheiro, é a maior riqueza do mundo. Então, a maior riqueza do mundo é a grande liderança que os grandes líderes fizeram na humanidade, né? Um líder assim que arrasta a multidão tem muito mais efeito do que um milionário ou bilionário que tem assim montes e montes de dinheiro, inclusive vive aplicando em organizações que não têm assim muita utilidade para o povo, de maneira que a questão dos vícios é a questão mais trágica da humanidade, que além, por exemplo, da avareza, como eu estava falando, tem também
a questão da gula, né? A questão do indivíduo comer demais. O indivíduo que é muito infantil é geralmente obeso. O indivíduo que tem muita vontade da comida, da bebida, é praticamente um indivíduo infantil. Aliás, qualquer tipo de doença, a questão infantil é a predominante. Então, quando o indivíduo tem muito vício num campo, pode ter certeza, colecionador, por exemplo, ele coleciona a vida toda selos ou qualquer tipo assim de coleção, né? A vida toda fica atrás daquilo. É um indivíduo viciado, de maneira que para o indivíduo ser são é a coisa mais difícil que existe. O indivíduo tem que ter um esforço tremendo para deixar os vícios. E os vícios é que são atraentes. Quem não gosta de ir num restaurante bom, se alimentar bem, com comida saborosa? Quem não gosta de viajar? O Brasil, o mundo vive viajando. Tem mais aviões aqui do que os pássaros, quase. De maneira que a questão da viagem, o indivíduo fica organizando o tempo todo, este ano para onde ele vai, o ano que vem, ou agora onde ele vai. O indivíduo que vive procurando a viagem está procurando o prazer. Então faz turismo aqui, faz turismo lá. Tem indivíduo que consegue visitar todos os países do mundo quase. Então, achando que essa é a maravilha. De maneira que a questão, né, do prazer é a questão predominante. O indivíduo não faz uma coisa porque deve fazer. Ele faz para causar prazer. Então, essa tem relação muito grande com a teologia. O que o Sidney pode falar? Dr. Kepp, como o senhor explicou há pouco, o campo do direito, o campo da medicina, padecem da questão da doença mental, se afastaram da verdade teológica, da verdade filosófica. Mas o mesmo aconteceu com a própria teologia. As instituições religiosas hoje padecem também do problema da doença mental. Religiosos não observam que, por vezes, têm questões interiores, têm seus problemas. E, ao levar a sua mensagem teológica adiante, acabam colocando na mesma a própria doença mental. Identificações, projeções e, me parece que, sobretudo, a teomania é muito forte no meio religioso, é muito forte no meio teológico. Portanto, a teologia, como as outras áreas da atividade humana, precisam desta consciência, da necessidade de tratar da própria doença mental, da necessidade de perceber os próprios erros, os próprios problemas. E, para quem é ligado à igreja, para quem é ligado à teologia, e para quem quiser, eu gostaria de falar deste livro aqui, o livro A Glorificação, do Dr. Norberto Kepp. Esse é um livro fundamental para que você possa entender um pouco melhor o que é isso, a necessidade de se ver, de se conhecer mais, para ter uma relação melhor com o Criador. Sabe, essa questão, por exemplo, teológica, né? Em geral, cada igreja que é fundada, a gente sabe que existem
muitas e muitas igrejas. Cada igreja que é fundada é para servir um campo, mas no campo assim das pessoas que trabalham, né, nessa igreja. Então, seminários, casas religiosas são formadas para cumprir assim os interesses, para causar, né, a satisfação aos interesses do pessoal que segue, né, essas igrejas. Então, por que motivo que Estados Unidos tem 600 igrejas em geral, né? Por quê? Porque uma não aceita a outra, uma vem para corrigir a outra. Então, é o que aconteceu no final da Idade Média. O Lutero veio para corrigir o cristianismo, o catolicismo. Então, aí começou uma série de igrejas, a exemplo deles, serem fundadas para seguir os interesses, não tanto de Deus, né? Não tanto do povo, mas os interesses dessas instituições. Então, se não fosse assim, haveria até hoje uma igreja só. Se é para adorar, venerar a Deus, para quê? Tantas igrejas diferentes, é porque cada uma segue mais os seus interesses e não praticamente a adoração ao ser divino. Não pegam o povo para adorar a Deus. Muitas delas pegam, por exemplo, o povo para venerar a própria instituição, que às vezes, é claro, né, não são todas, tem mais interesse econômico, mais interesses em cuidar dos próprios meios sociais, tem mais interesse em desenvolver o seu setor. De maneira que a questão teológica é uma questão muito intrincada também, porque o povo não tem cursos de teologia e nós temos. Você não quer falar um pouco desse curso, Cláudia? Nossa, esse curso, Dr. Kepp, é até difícil da gente conseguir transmitir, porque ele é o único curso no mundo que não estuda a teologia do ponto de vista de teologia como uma ciência pura de Deus, como as outras fazem. Nossa teologia, evidentemente, tem a base da teologia pura também, mas nós focamos mais do lado do ser humano. O que está errado com a alma humana, com a sua psique, que fez uma ruptura com o Criador, fez uma ruptura com a vida e caminha fatalmente para a autoextinção. Então, o que se passa nas leis sociais, na filosofia de vida, porque tudo está tão invertido na humanidade que praticamente é impossível o relacionamento do ser humano com seu Criador. Então a nossa teologia, ela é uma teologia terapêutica que busca mais a conscientização, a restauração da alma do ser humano para que ele restabeleça o seu relacionamento com Deus, com a vida, de uma forma saudável. E por que não, tentando restaurar aqui o paraíso que foi perdido há tanto tempo atrás e que nós não paramos de destruir. Então é uma teologia muito diferente das outras, nesse aspecto. O foco, né, que a gente dá aos nossos estudos. Por esse motivo, né, Cláudia,
que nós criamos a trilogia. A trilogia é a união que tem que ser feita entre a ciência, a teologia e praticamente a filosofia. Os três setores não podem ter leis diferentes, porque a lei da teologia, por exemplo, é a mesma lei da filosofia, é a mesma lei da ciência. Agora, a ciência achar que ela tem que ser ateia já cria uma doença no espírito do ser humano. A gente até pode dizer, né, que o ser humano ateu é um ser humano doente, porque o conhecimento, vamos dizer, intuitivo das coisas divinas é um conhecimento assim espontâneo. Toda pessoa já tem no próprio, assim, na própria mente, os dados para reconhecer a vida divina. Então, por exemplo, o indivíduo vai estudar qualquer campo, além da medicina, a odontologia. Então, odontologia vai tratar dos dentes e parece que vai tratar só de ossos, mas esses ossos veio do ser divino. Então, se não há essa ligação, não consegue tratar. O que é Heloísa? Então, o que eu queria comentar é que essa odontologia tradicional, que nós aprendemos nas faculdades, desconsidera essa questão psicológica, né, ignora que é tão importante, né, para a saúde bucal, um tratamento psíquico, né, e também a questão, deixaram Deus de fora, né? Então, o que acontece? Os dentes naturais são divinos. Na sociedade, existe um grande incentivo de estragar os dentes naturais, porque não se considera isso. E também a odontologia fica estudando muito mais a doença do que saúde, primeiramente, né? Porque a doença é quando nós perdemos a saúde. E estudando a saúde dos dentes, dá para perceber o quanto que o ser humano tem de defesa para manter os dentes naturais, né? E os dentistas ignoram. Então, qualquer problema, eles já acham que tem que tirar o dente. Então, eles ignoram a natureza, a criação divina. Então, todos nós deveríamos ter os dentes naturais a vida toda, né? Conservando, a odontologia tem que reconhecer, né, o grande valor dos naturais e perceber que a vida psíquica é fundamental, que o lado emocional negativo, raiva, ansiedade, angústia, causam vários problemas na boca. Então, como a Heloísa, dentista, né, que trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou fora há muito tempo, ela tem aqui trabalho de dentista e estudo, ela explica, né, que até os dentes, se não são tratados assim, como pessoas que amam Deus, amam o bem, amam as virtudes, ela pode ter, assim, dificuldade dentária logo cedo. Quer dizer, a vida do ser humano não depende do corpo, não é do corpo que sai, é do espírito que vem. E esse espírito pode ser, a gente pode dizer aqui na televisão, esse espírito pode ser deformado por um tipo de anjo rebelde que se chama Lúcifer. E ele então começar a pregar uma cultura anti-angelical, uma cultura fora do angelismo, né, de Deus, e querer ele ser Deus. Então, o que acontece?
ele vira o demônio. E é o ser humano, infelizmente, né, que segue o Lúcifer, começa também a adquirir atitudes demoníacas. Então, vamos dizer, uma guerra. A guerra é permitida, o ser humano pode ir na guerra e matar o próximo, mesmo que seja de outro país. Não pode. Quem mata na guerra o companheiro de outro, o ser humano de outra nação, esse ser humano é criminoso. Então, é muito importante que o mundo veja que o crime não é um contra o outro. Uma guerra, um país que faça guerra, é um país criminoso. Então, um país que queira, através da guerra, conquistar outra nação, queira adquirir terras de outra nação, os bens de outra nação. Por exemplo, antigamente, né, a Europa ia para a África e roubava todo bem que havia lá, e na Ásia também. Ia para a China e carregava tudo que podia lá para Londres. Dizem assim, os ingleses lá, que existem mais múmias do Egito lá em Londres, nesse país, do que praticamente lá no Egito, que existem mais múmias em Londres, na Inglaterra, do que em qualquer país do mundo. Por quê? É claro que as múmias não foram embalsamadas pelos ingleses, né? O que acontece é que houve um roubo generalizado. Então, os países mais fortes, né, conquistadores, mais armados, vão, pelo menos no passado, ou até muitas vezes hoje, vão nos países menos afortunados e roubam e compram por uma bagatela os bens que esse país tem, e levando esse país à situação pior. De maneira que essa questão de virtude e de vício, né, é uma questão fundamental. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que nós estamos agora aqui nos últimos minutos do nosso programa e eu queria levantar um assunto que é muito delicado, porque a humanidade ela gosta de ver as doenças, todas elas vindas de fatores alimentares e do meio ambiente, enfim, vírus, bactérias, hereditariedade. Mas a ciência mesmo não levou a sério a questão que era um princípio teológico, uma sabedoria lá dos antigos, que todas as nossas doenças têm relação com a nossa alma, direta. Então, hoje em dia, nós precisamos fazer esse retorno dentro da ciência a algo muito mais sério, porque os próprios religiosos, os próprios médicos, os próprios psicanalistas, todos temos que considerar que se nós somos doentes, é porque a nossa alma, nossos defeitos, nossa patologia está causando essa doença. E não adianta fugir disso. E eu acho que uma nova era agora está sendo inaugurada na humanidade, que ou as pessoas encaram isso de frente, estudam isso seriamente, ou então nós vamos ver uma degeneração gradativa e assim fulminante da raça humana, da espécie neste planeta Terra, dos humanoides, que nós estamos todos caminhando para a autoextinção. Então a nossa faculdade trilógica tem essa finalidade,
principalmente ver o que de fato é patológico para que possa ser curado, restaurado. A verdadeira ciência. Como disse o Dr. Kepp, o que está certo na ciência está certo na filosofia e na teologia. Se não combina, tem algum grande erro aí no meio. E voltamos à próxima semana, né, Dr. Kepp? Até, né? A próxima. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.